compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês já estão enxergando a minha tela? Sim. 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 Bom, pessoal, o tema que eu trouxe para a gente poder conversar um pouquinho nessa manhã é a gente falar um pouquinho sobre Deus. Muitas vezes a gente tem até uma certa dificuldade de poder falar um pouquinho sobre Deus, isso é natural, né? Mediante o nosso estágio evolutivo, mas é muito importante que a gente entenda os conceitos que a doutrina espírita nos traz, porque quando a gente para analisar, e a gente vai ver isso ao longo dessa apresentação que eu vou fazer, o nosso conceito de Deus, muitas vezes, ele é um conceito que ainda traz muitas ideias bastante antigas, né? Ideias lá da época de Moisés, até antes disso. E é importante, a gente vai ver, né, que esse entendimento, né, da forma como nós entendemos Deus, como nós nos relacionamos com Deus, ela é extremamente importante para a nossa vida. E para nos alertar em relação a isso, né, já trouxe aqui uma fala do Espírito Hamed, né, no livro Estamos Prontos, quando ele disse: a nossa forma de entender o mundo, aqui está faltando um D, né? A nossa forma de entender o mundo interfere em nossa visão de Deus, assim como a maneira de concebermos Deus influi na visão de nós mesmos. Então é bastante importante que a gente entenda, né, essa nossa relação, como que a gente deve perceber Deus na nossa vida e como nós nos relacionamos com Ele, como uma maneira da gente estabelecer as nossas, os nossos caminhos, né, os valores pelos quais a gente vai nutrir ao longo da nossa existência. A gente tem, por exemplo, aqui é um exemplo, né, para mostrar como que a noção, né, e a relação com Deus ela interfere na nossa vida. Foi esse estudo feito pelo Dr. Harold Kenning. Ele é um psiquiatra, ele é psiquiatra e geriatra, né, lá da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e o Harold Kenning, ele estudou pacientes idosos, né, que foram 542 pacientes, e ele fez com que esses pacientes fossem muito parecidos, né? Então ele pegou pessoas que tinham assim condição social muito semelhante, hábitos de vida muito semelhantes, doenças muito parecidas, para verificar o que mudava em relação assim, por que algumas pessoas, por exemplo, se recuperavam antes e, por exemplo, conseguiam ir de alta mais cedo do hospital e outras precisavam ficar mais tempo internadas. Então ele percebia que as pessoas que eram mais religiosas, elas tinham um resultado positivo, ou seja, o fato das pessoas serem mais apegadas a Deus, pensarem mais nesse assunto, se vincularem mais a essa questão, elas tinham uma recuperação muito mais rápida do que aquelas pessoas que não se preocupavam em nada com a sua relação com Deus. Então, isso é um dado bastante interessante, porque ele é um dado objetivo e ele mostra aqui, em relação à questão da saúde, né, uma maneira da gente perceber que a nossa relação com Deus, ela realmente pode modificar as coisas na nossa vida. Se a gente pensar, né, no dia a dia nosso, né, é só a gente parar para refletir o seguinte: quando a gente está diante, por exemplo, de um problema, surge um problema na nossa vida, surge uma situação difícil na nossa vida, qual que, em geral, é a primeira coisa que a gente pensa? O que a gente, naquele instante, pensa em relação a Deus? Será que Deus está me desamparando? Será que isso é um castigo divino? Será que eu não estou merecendo as coisas? Será que Deus esqueceu de mim? É muito importante que a gente reflita isso. Por quê? Nessa mesma pesquisa, o Dr. Harold Kenning, ele encontrou efeitos negativos da crença em Deus, principalmente quando
Havia a noção de transferência de responsabilidade, ou seja, olha, Deus é tão bom, Deus faz tudo por nós que eu não preciso fazer nada, então eu posso ficar de braços cruzados e que Deus vai fazer tudo por mim, eu não preciso ir à luta, eu não preciso vencer obstáculos, eu não preciso me mobilizar, eu não preciso me modificar, nada. Deus vai fazer tudo por mim. Então ele percebeu que esse tipo de crença era ruim, inclusive para o tratamento médico, porque essas pessoas elas acabavam não fazendo o tratamento de uma maneira correta. E ele percebeu que também havia um efeito negativo quando, por exemplo, as pessoas acreditavam que a doença delas, naquela situação, era um castigo divino, ou seja, eu não devo estar merecendo, eu devo ter feito muita coisa errada e Deus está me castigando, então eu tenho que sofrer essa doença de qualquer jeito e não devo me tratar, não devo, né, permitir com que eu alcance a cura ou eu alcance pelo menos o controle da doença. Então ele percebeu que esse tipo de relação com Deus era bastante nociva. E que a gente, na verdade, pode transpor isso a tudo na nossa vida, né? Sempre que a gente pensa, né, que algo que nos acontece na vida, né, algum problema, que a princípio nós consideramos sempre algo ruim, se isso nós encararmos como um castigo ou como uma falta de merecimento da nossa parte, e que é uma maneira que Deus está nos punindo, a gente corre o risco de cair dentro desses mesmos problemas, ou seja, a gente tem um efeito negativo dessa relação que nós estamos estabelecendo com Deus. A primeira pergunta que a gente sempre faz, né, e que Kardec se fez, né, ele começa o próprio Livro dos Espíritos, né, que é a obra inaugural da doutrina espírita, né, falando sobre Deus, é se Deus existe, né? Então, a gente consegue responder essa pergunta: Deus existe? Obviamente, essa é uma pergunta milenar, né? O homem busca, ao longo de toda a história da humanidade, responder essa pergunta. É claro que nós não temos meios, vamos dizer assim, extremamente concretos para provar isso, o que certamente condiz justamente com a nossa condição evolutiva, né? Nós que somos ainda seres imperfeitos, que estamos a caminho da evolução, estamos ainda numa etapa bastante inicial do nosso processo evolutivo. Como que a gente conseguiria provar a existência de Deus, que é algo, né, é uma inteligência suprema, como Kardec diz, né? Como é que a gente conseguiria conceber Deus na sua totalidade? Mas a gente tem alguns indícios filosóficos que nos auxiliam a responder essa pergunta para que a gente tenha conosco, né, vamos dizer assim, a garantia da existência de Deus. Isso é muito importante para que a gente não recaia, principalmente nos momentos difíceis, né, na descrença de achar que Deus não existe. Por isso que Kardec se preocupou com essa questão, porque a gente precisa ter, e esse é um dos objetivos da doutrina espírita, justamente fornecer esses subsídios para que a gente construa dentro de nós, né, percepções, valores, o que ele, né, considerou lá como a fé raciocinada, ou seja, eu não acredito por acreditar, não é porque alguém me disse que Deus existe, mas é porque eu pensei naquilo, eu refleti sobre aquilo e percebo que a existência de Deus é um fato concreto. Então, Kardec ele parte de uma verdade científica quando ele diz para nós: para todo efeito existe uma causa. Isso não foi o Kardec que inventou, isso é o que a ciência diz, né? Para todo efeito existe uma causa. E é possível conhecer esta causa sem observá-la diretamente, pois através do efeito descreve-se a causa. Ou seja, todo fenômeno que a gente observa, a gente sabe que ele tem uma causa. Isso é uma verdade científica. E muitas vezes a gente não enxerga essa causa, mas a gente consegue ter uma noção de como que ela é, baseada no efeito que ela está provocando. Um grande exemplo disso, trouxe aqui um exemplo bem simples e bem fácil de entender, é, por exemplo, a força da gravidade. A gente não enxerga a força da gravidade. Não temos como ver, ela não é algo concreto para nós. Mas a gente consegue medir os seus efeitos, como, por exemplo,
a gente solta qualquer objeto da mão e o que vai acontecer? Ele vai cair no chão. Por que sempre quando eu solto cai no chão? Porque existe uma força empurrando, ou puxando esse objeto em direção à superfície da Terra. Então, essa noção, quer dizer, mas eu estou enxergando a força, eu consigo ver com os meus olhos? Não, eu consigo ver o efeito dela, eu consigo ver a queda dos corpos. Estudando a queda dos corpos, é que a ciência descreveu como que é a força da gravidade. Então, isso para mostrar para vocês um exemplo de uma situação em que eu não consigo ver a causa, mas eu consigo saber que ela está ali e consigo ter uma noção de como ela é, né? De quais são as suas características, qual é a sua natureza, para que a gente possa entender melhor o mundo que a gente vive. Portanto, né, se a gente consegue saber, né, que a gente consegue definir uma causa pelo seu efeito, né, se a gente tem um efeito inteligente, certamente nós também teremos que ter uma causa inteligente, né? Não tem como um efeito ser produzido por algo que não tem aquela capacidade. Então, por exemplo, né, se a gente peguei um exemplo comum aqui, ó, o aparelho celular, por exemplo. Será que quem inventou o aparelho celular era uma pessoa que era limitada em inteligência? Tenho certeza que nenhum de nós vai imaginar isso. Por quê? Porque, obviamente, quem projetou isso, por exemplo, quem projetou um smartphone, quem projetou um aparelho lá da Apple, né, certamente são pessoas, né, de alta capacidade intelectual. Por quê? E, obviamente, não foi uma pessoa só, é um grupo de pessoas, mas são pessoas de alta capacidade intelectual, para poder gerar um material, um produto que tenha todas as capacidades que hoje, por exemplo, a gente aproveita no nosso dia a dia. Se nós pegarmos, por exemplo, uma obra-prima, pegar, por exemplo, esculturas, quadros pintados, você fala assim, olha, se a gente pegar lá, por exemplo, as obras, as pinturas, por exemplo, do Rembrandt, do Diego Velázquez, nós não conhecemos o Rembrandt pessoalmente, nem o Diego Velázquez, mas ao olhar as pinturas deles, obviamente a gente imagina que eram pessoas altamente capacitadas para pintar um quadro daquele. Se a gente pegar uma pintura, uma escultura, por exemplo, do Michelangelo, que eram perfeitas, né? São esculturas completamente perfeitas. Nós não conhecemos o Michelangelo, não tivemos o contato direto com ele, mas vendo a obra dele, com certeza a gente sabe o quanto que ele devia ser uma pessoa altamente capacitada, inteligente, para poder produzir aquilo. Então é assim que a gente consegue medir uma causa baseada no seu efeito. Muito bem, né? Se a gente pegar e a gente olhar a natureza, né? Olhar desde das estruturas mais microscópicas possíveis, como o átomo, por exemplo, e estudar lá todo o funcionamento do átomo, até a gente pegar as estruturas macros, né? Se a gente for estudar o universo, os planetas, os satélites naturais, os sóis, né? Os sistemas solares que existem, as galáxias. Se a gente for estudar isso daí, a gente olha para a natureza, né, em todo esse seu espectro, e a gente vai pensar o seguinte: será que tudo isso surgiu de algo que é ininteligente? Porque esse é o grande paradigma que a própria ciência traz, né, que a natureza tenha surgido ao acaso. E aí a gente se pergunta, mas como que uma natureza tão perfeita, tão bem elaborada, tão cheia de leis, tão bem construída, possa ter surgido do acaso? Certamente, para se ter uma natureza, né, esse efeito todo sendo produzido, a gente tem que ter por trás disso uma causa compatível com isso daí. Então nós nos perguntamos, seria a natureza o fruto da inteligência humana? Será que nós, né, um ser humano, conseguiria gerar uma natureza dessa? Certamente que não. Nós ainda estamos muito longe de entender a natureza na sua plenitude, nos seus fenômenos como um todo. Teria sido obra do acaso? Muito difícil acreditar que o acaso gerasse algo tão perfeito, como, por exemplo, a vida. Como pode ter criado a vida? Como pode ter gerado
uma estrutura tão complexa e tão bem elaborada quanto os seres vivos, como a matéria bruta, né, não inteligente, teria criado um universo inteligente? Então, essas foram as questões que o próprio Kardec levanta lá no Livro dos Espíritos e também na Gênese, discutindo sobre essa questão. Então, o que nos parece mais lógico, né? Que a natureza, por ser algo tão complexo e tão bem elaborado, ela tem que ser fruto de uma inteligência. E essa inteligência, ela tem que ser muito superior à nossa, uma inteligência suprema. E que, obviamente, teria que ser a fonte, a origem de tudo o que conhecemos. E foi com este pensamento que Kardec coloca a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta: que é Deus? E a resposta foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é para nós entendermos esta primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, e não só de uma maneira simples, mas entender todo este raciocínio que Kardec faz, nos convida, né, a fazer, para que a gente realmente entenda e consiga ter conosco, né, de uma maneira bastante sólida, que Deus realmente existe. Para isso, né, para ilustrar um pouquinho a nossa fala aqui, eu trouxe essa historinha que ela é contada pela Meimei. É uma história bastante simples, mas ela é muito ilustrativa para essa situação que a gente está falando, e ela está no livro chamado Ideias e Ilustrações. A Meimei conta a seguinte história para a gente. Para quem não conhece, né, esse livro é um livro de psicografia do Chico, e é de vários espíritos, né, que se comunicaram para a produção desse livro, né, e a Meimei é um dos espíritos que contribuiu para essa obra. Então, o que ela conta para a gente? Ela diz a seguinte história. Conta-se que um velho árabe, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho, cada noite, que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência do nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se: quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? O chefe respondeu: pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives, ele respondeu. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor de sua tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para ir para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava cercada de multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Essa é uma historinha da Meimei que ilustra bem este raciocínio que a gente precisa ter e que ela muito bem aqui lembrou, né? Nós não precisamos ter nenhuma formação, não precisamos ser estudiosos de nada para chegar a essas conclusões. Isso basta a gente pensar nessa questão que nós chegaremos a a essa conclusão, né? E a essas percepções em relação à vida. Ainda Kardec, né, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, na questão 5, olha, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Esse é um sentimento que, desde que a humanidade existe, né, as pessoas trazem consigo de que existe uma força superior, existe algo que está além de nós. Então, o Kardec pergunta, o que a gente pode tirar, então, deste sentimento? Por que a gente teria isso? Né? Que conclusão que se tira desse fato? Resposta dos espíritos: a de que Deus existe,
Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. E na questão seguinte, Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Os espíritos responderam: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Muito interessante essa resposta, por quê? Porque na história da humanidade, né, se a gente pegar os povos mais primitivos, este sentimento da existência de Deus sempre esteve presente. Então, não tem como a gente dizer que ele foi apreendido. A gente até poderia alegar que nós, atualmente, pudéssemos ter apreendido ele. Mas os que começaram lá, né, os que a humanidade, quando ela se iniciou, se eles, né, ninguém os ensinou a ter este sentimento. Isso era nato deles. Então, isso é uma prova, uma demonstração de que é um sentimento nato em todos nós. E aí nós perguntamos, e qual é a natureza divina? Como que é Deus? E, como já coloquei a vocês, né, sendo nós espíritos em evolução, ainda portando, né, uma enormidade de imperfeições, como que nós poderíamos conceber Deus que é perfeito? É muito difícil, ou seja, nós, ainda no nosso estágio evolutivo, conseguimos ter apenas algumas noções do que é Deus, algumas noções da sua natureza, de como ele é, de como ele age, porque a nossa capacidade ainda é limitada em entender Deus na sua plenitude. Conforme nós formos evoluindo, as nossas percepções de Deus, elas também vão se tornando cada vez mais claras. E a visão de Deus, que em geral nós temos, como comentei no início aqui dessa fala, ela ainda é um dos atavismos culturais que nós portamos, ou seja, nós ainda guardamos uma noção divina muito ainda relacionada a ideias bastante primitivas, lá da época de Moisés, ou ainda da época pré-Moisés, aonde a gente tinha vamos dizer assim, uma noção de Deus que nós ainda a carregamos até hoje. Então, aquela noção, né, clara da antiguidade, né, de que Deus é um ser, né, que está sentado num trono lá no céu. Na época da mitologia, isso daqui é uma imagem de Zeus, né, lá da mitologia grega. Então, os gregos acreditavam que os deuses viviam lá no Monte Olimpo, ou seja, numa montanha tão alta que os homens não conseguiriam acessar, não conseguiriam alcançar. E lá no topo dela viviam os deuses, né? Então, Zeus, que era o Deus Supremo, sentado num trono, né, com essa barba branca, né, cabelos longos. Essa imagem de Deus é uma imagem que muitos de nós ainda temos hoje em dia, ainda as pessoas trazem essa imagem, né? A própria imagem, né, que Deus seria então esse senhor, né, barbado que vive nos céus, né, que controla toda a natureza e que é vamos dizer assim, alguém que manda e desmanda ao seu bel prazer. Então essa ideia de Deus, ela ainda é uma ideia muito presente dentro de nós, ainda muito presente no nosso dia a dia. Então muitas vezes nós conversamos com Deus ou lidamos com Deus como se a gente estivesse lidando com uma outra pessoa, né? Como se fosse uma pessoa como nós, né? Que fica triste, que fica contente, que a gente pode fazer troca, né? A gente, vamos barganhar, Deus, se eu fizer isso, você me dá aquilo. A gente tem uma relação como se a gente estivesse tendo uma relação com uma outra pessoa. Então a gente ainda tem a dificuldade de conceber Deus, né, no modo como, por exemplo, a doutrina espírita nos apresenta. E aí Kardec traz para nós, né, alguns atributos divinos, né, que são atributos possíveis de nós concluirmos a presença deles simplesmente por a gente pensar, né, como Deus deve ser. Então, um deles é que Deus é a soberana inteligência, ou seja, se a inteligência divina fosse limitada em qualquer ponto que fosse, então teria que ter uma outra inteligência que era superior à de Deus, então ele não seria Deus. Então, para que seja Deus, ele tem que ser a soberana inteligência, ou seja, a inteligência maior que possa existir no universo, na natureza. A outra é de que Deus ele tem que ser eterno. Para ser Deus é preciso ser eterno. Por quê?
não pode ter tido nenhum começo, nenhum fim. Porque se ele teve um começo, ele foi criado em algum momento. E aí esse que criou seria maior do que ele, então esse é que seria Deus. E se ele tiver também um fim, né, alguma coisa vai ter que ter depois. Então, a Deus, para que ele possa ser pleno, para que ele possa, né, ter a sua soberana inteligência, ele necessariamente precisa ser eterno. Deus precisa ser imutável, ou seja, ele não pode ser sujeito a nenhum tipo de mudança, senão a gente não teria estabilidade nenhuma. Olha, Deus, por uma época, achou que era que a natureza devia ser desse jeito, depois ele mudou de ideia, e aí a natureza teve que mudar suas leis. Não, para que Deus seja Deus, ele tem que ser imutável, ou seja, as coisas precisam ter essa grande estabilidade dentro da natureza, dentro do universo. Deus certamente é imaterial. Por quê? Porque a matéria é algo extremamente sujeito a mudanças. E se Deus fosse algo material, ele também teria que estar sujeito a essas mudanças. Então, ele não pode ser vinculado a nenhum tipo de matéria. Deus é onipotente, ou seja, precisa ter o poder supremo. Se ele não tiver o poder supremo, né, alguém teria esse poder, ou algo teria esse poder, que aí esse algo seria Deus. Então, precisa necessariamente ser o onipotente. Precisa ser perfeito, ou seja, todas as suas potencialidades, né, todas as suas capacidades, elas precisam estar em plena perfeição para que ele possa ser Deus. E ele precisa ser único. Por quê? Porque se tivesse mais que um Deus, né, certamente alguma diferença existiria entre eles. E aí você teria um melhor que o outro. E isso também geraria, vamos dizer assim, um colapso, uma instabilidade muito grande no universo, na natureza, o que a gente não conseguiria justificar aquilo que nós observamos, né, nos fenômenos naturais. Então, Deus precisa necessariamente ser único. E ele precisa ser necessariamente, soberanamente justo e bom. Ou seja, se Deus é perfeito, né, e apresentasse qualquer parcela de maldade dentro dele, né, essa maldade também teria que ser infinita. Ela teria que ser dentro da sua maior capacidade possível, né? E o que seria extremamente contraditório. Então, por todas as obras divinas que nós observamos, né, a gente tem que entender que Deus, ele é soberanamente justo e bom, ou seja, só existe bondade dentro de Deus, né? A maldade, nós sabemos que é um fruto nosso, né, das suas criaturas, que são os produtores dessa maldade que possa existir no mundo. Bom, a visão de Deus, ela foi mudando ao longo da história da humanidade. Então, quando a gente pega os povos primitivos, né, que ainda tinham muita dificuldade de entender a natureza das coisas, eles atribuíam, né, o poder divino aos fenômenos da natureza. Então, eles sentiam que havia alguma coisa além, que havia um poder superior, que uma inteligência acima da humanidade, mas eles não conseguiam entender muito bem o que é. Então, eles atribuíram aos fenômenos naturais. Então, o Sol ganhou o caráter de divindade, a Lua, as chuvas, as tempestades, os tornados. Então, os fenômenos naturais, eles ganharam, foram os primeiros a receber um caráter de divindade, porque eles, de certa forma, eram mais poderosos do que a humanidade aqui encarnada. Com o tempo, essa ideia ela foi se aprimorando, e quando a gente pega, por exemplo, as mitologias antigas, como, por exemplo, a mitologia egípcia, né, a gente encontra ali os deuses antropomórficos e os deuses zoomórficos, ou seja, deuses com características humanas, que são os antropomórficos, então com feição humana, com comportamentos humanos, que se acreditava que podia ter naquela época, e também deuses zoomórficos, ou seja, com deuses com formatos, né, e comportamentos de animais, porque eles também, né, ao cultuarem certos animais, acreditavam que podia haver alguma divindade disso. E havia também na mitologia egípcia os deuses antropozoomórficos, né? Eu pus até aqui um exemplo, aqui uma fotinha de um deus antropozoomórfico, que é Anubis.
um Deus que tinha a cabeça de falcão e o corpo de gente. Então, eles também faziam, às vezes, essas misturas entre, né, humanos e animais, na tentativa de compreender o que era Deus. Nessa época, né, havia a ideia do politeísmo, então se acreditavam em muitos deuses, e isso vem, essa ideia de se acreditar em muitos deuses, ela vem da própria evolução da humanidade. Por quê? Porque o que acontece? Na época da antiguidade, principalmente lá na pré-história, né, na época dos povos primitivos, cada povo, às vezes cada família, né, as famílias elas eram grandes, né, eles tinham um deus próprio, então eles cultuavam um determinado tipo de deus. Conforme eles iam se reunindo, né, se juntando, e às vezes compunham uma população maior, por exemplo, uma cidade, ou compunham, às vezes, uma civilização que se iniciava ali, como várias famílias ali tinham seus deuses, eles acabavam, né, cultuando vários deuses ao mesmo tempo. Então, foi disso que surgiu a ideia do politeísmo, né, da crença em vários deuses que as civilizações antigas acreditaram por muito tempo. Mas, né, apesar dos egípcios, né, serem politeístas, dentro do próprio Egito havia a ideia do monoteísmo, né, foi uma ideia que foi trazida por um faraó egípcio que, né, percebendo que, na verdade, Deus era único, era um só, né, tentou colocar isso, embora não tenha conseguido pelas questões políticas da época. Os gregos também, né? Então, aqui eu trouxe o exemplo, né? 12 deuses do Olimpo. Então, a gente tinha lá Zeus, que era o deus supremo, a Hera, que era a esposa dele, né? Poseidon, que era irmão de Zeus. Então, a gente tem vários deuses daquela época, né? Que eram cultuados pelas pessoas que, como eu disse a vocês, vinham dessa união de famílias, de povos, e que acabava gerando essa ideia do politeísmo. Mas se vocês percebem que sempre, né, com uma característica humana, né? Deus aqui ele era bastante humano, vamos dizer assim, né? Como muitas vezes, inclusive, né, se a gente pegar nessas mitologias antigas, por exemplo, olha, Zeus ficou bravo com a gente, então ele jogou um raio aqui, né? Ou mandava destruir uma determinada cidade porque aquele pessoal não estava fazendo, vamos dizer assim, louvando ele de uma maneira adequada. Então, tem todas essas questões que traziam uma característica ainda de um Deus que era bastante humano. O Moisés, ele teve uma participação muito grande nessa ideia da concepção de Deus, muito porque Moisés conseguiu, né, dentro do povo hebreu, criar a ideia do monoteísmo. Então, o povo hebreu foi o primeiro povo da história da humanidade que conseguiu, como nação, estabelecer a ideia do monoteísmo. Quando os hebreus, antes de Moisés, eles também tinham essas múltiplas divindades ali convivendo naquele povo, né, assim, com aquela ideia dessas múltiplas divindades. Moisés, né, um dos grandes papéis que ele teve foi justamente trazer a ideia de que Deus era único, havia um único Deus, e que todos deveriam cultuar este Deus, né, e que a gente não deveria ter essa ideia do politeísmo. Mas o Deus, vamos dizer assim, a visão de Deus que Moisés trouxe, que ainda é uma visão, como eu disse a vocês, que nós trazemos muito, era de um Deus tirano, ou seja, um Deus bravo, que fica irritado, que não gosta do que os seus filhos fazem, de um Deus que às vezes era vingativo, vamos mandar queimar isso daqui, vamos punir esse, vamos castigar aquele, que ainda a gente traz muito dentro de nós, né? Então, assim, que o povo devia aquela obediência, tinha que fazer todo o seu sacrifício no intuito, né, de trazer. Então, a gente tinha muito aquela questão das oferendas, né, que se faziam nos templos, justamente para tentar agradar a Deus, né? Então, essa era uma visão que existia muito naquela época. E foi a visão que Jesus encontrou quando ele encarnou lá entre o povo hebreu. E Jesus, ele representa uma grande transformação da ideia de Deus, porque Jesus trouxe um Deus para nós completamente diferente desse Deus, né, dessa ideia que existia lá
uma civilização grega, romana, egípcia, né? A própria visão de Deus do Moisés. Jesus, ele trouxe uma visão completamente diferente. Né? Um Deus que não tinha nada a ver com aquela imagem que se tinha naquele momento. E até hoje a gente diz assim, nós ainda temos dificuldade de entender esse Deus, né, essa ideia de Deus que Jesus nos trouxe. Ainda é difícil a gente ter essa percepção. E Jesus ele nos ensinou várias coisas, por exemplo, de que para a gente nos conectar a Deus, bastava a gente ter sinceridade na hora da prece, quando ele ensina lá, por exemplo, na parábola dos dois homens que oram no templo. Então, assim, bastava ser sincero, a gente não precisava fazer oferenda, a gente não precisa falar muitas palavras, a gente não precisa fazer nada de elaborado, a gente só tem que ser sincero, sincero com os nossos sentimentos. Essa era a melhor forma de agradar a Deus e de nos conectarmos a Ele. Que o trabalho no bem é a melhor forma de adoração, quando ele ensina, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Então também não era fazer oferenda, nada. Qual que é o melhor jeito de agradar a Deus? Faça o bem, pratique o bem, ame o seu próximo, que necessariamente você estará amando a Deus. E Jesus nos ensinou que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que é amoroso com seus filhos, quando, por exemplo, nos ensina na palavra do filho pródigo, né, que mesmo aquele filho perdido, né, quando retorna, Deus está de braços abertos para recebê-lo. Por quê? Quer dizer que Deus não é vingativo, que Deus não é tirano, que aquele filho que pedir o pão, ele vai dar o pão. Quer dizer, Jesus trouxe uma visão de um Deus completamente diferente do que se entendia naquela época. E é essa visão que Jesus nos trouxe, que é a visão que nós precisamos incorporar. É essa visão que a doutrina espírita vem resgatar, através, né, de todo o resgate da mensagem de Jesus, e que nós precisamos incorporar no nosso dia a dia. A gente tem que procurar ver Deus, né, ter a nossa relação com Deus dessa forma como Jesus nos ensinou. E aí vem a questão da providência divina. Né? Kardec fala que Deus, se a gente fosse entender numa analogia, né, ele diz o seguinte: olha, do mesmo jeito, né, que nós temos um perispírito, a gente tem um corpo físico, tem o perispírito, né, e o espírito, né, que seria o princípio inteligente. O perispírito é esse corpo intermediário, que serve para ligar o espírito ao corpo físico. Um corpo intermediário que tem o formato do nosso corpo físico, né? Ele tem uma estrutura muito parecida com o nosso corpo físico e que entremeia o nosso corpo físico por inteiro. Então ele está totalmente entremeado dentro de nós. E aí o Kardec fala assim, olha, do mesmo jeito que o perispírito consegue perceber tudo que o corpo físico faz, é assim Deus em relação à natureza. Deus está inteiramente entremeado na natureza. Então, absolutamente tudo que acontece, Deus consegue perceber. Então, aquela frase famosa, né, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, é uma frase que vem dizer isso, quer dizer, Deus está em tudo, está presente em tudo. E é por isso que a providência divina, ela sempre acontece, ou seja, Deus, por estar em tudo, né, por ser onipotente, onipresente, ele consegue saber exatamente o que cada um de nós precisa, o que cada um de nós, quais são as nossas necessidades, quais são o que é aquilo que a gente precisa enfrentar, o que a gente precisa receber para poder alcançar os nossos objetivos, cumprir com os compromissos que nós assumimos, né, perante a vida, perante a nossa existência. Então, assim, tudo que é possível, ali Deus vai, então, mover as forças para que as coisas aconteçam ao nosso favor. Então, essa ideia ela é extremamente importante, né? Deus está conosco a todo instante e sabe o que precisamos e nos atende. Embora muitas vezes a gente ache que não. A gente muitas vezes acha que assim, Deus esqueceu de mim. Deus está acontecendo tanto problema comigo que Deus deve ter esquecido. Engano. A gente tem que entender, e isso a doutrina espírita vem nos ensinar, é que tudo que acontece conosco, né, todos os problemas, todos os percalços que a gente tem na nossa existência, né, na nossa jornada terrena, são condições necessárias à nossa evolução.
Então, elas não vêm por um acaso. Vêm ou porque nós estamos resgatando débitos do passado, vêm ou porque nós precisamos vivenciar, porque pode ser uma prova, uma escolha nossa, para que possamos estimular, ou que possamos trabalhar determinadas potencialidades dentro de nós. Então, a gente entende que se está acontecendo aquele problema, não é que Deus está longe de nós ou que Deus nos esqueceu. Quem esquece somos nós é que esquecemos de Deus, mas Deus jamais esquece de cada um de seus filhos. Então, tudo que a gente precisa, a gente consegue, a gente pode obter de Deus, né? Mas a gente não deve, ao mesmo tempo, ter aquele pensamento que eu coloquei para vocês lá no início, né, de que, então, se Deus está conosco, que vai sempre nos ajudar, a gente não precisa fazer nada. Muito pelo contrário, né? Para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, vencer os nossos problemas, nós temos que nos mobilizar. Este é o princípio, ou este é o objetivo pelo qual aqui nós estamos. A gente precisa vencer os obstáculos. Então, pelo nosso esforço, o que Deus vai fazer? Deus vai nos auxiliar, vai nos criar as condições para que a gente consiga fazer isso. Mas a gente só vai conseguir se nós nos esforçarmos, nos mobilizarmos, né, formos atrás, né, para que esse movimento, porque é isso que vai gerar em nós a evolução. O objetivo da nossa existência é nós evoluirmos. E ao evoluir, quanto mais evoluímos, mais próximos nós nos sentimos de Deus. Não vou dizer que mais próximos nós ficamos de Deus, porque próximos a Deus nós estamos o tempo todo, porque Deus está conosco. Mas a nossa percepção de Deus, ela vai ficando cada vez maior e cada vez melhor, conforme a gente galga novos degraus na escala evolutiva. Quando nós oramos, vejam bem, Deus é o primeiro que recebe a nossa prece, né? Muitas vezes a gente faz uma prece imaginando que Deus está lá no céu e que a nossa prece tem que chegar lá até Ele. Não, Deus está dentro de nós. Então, quando a gente ora, Deus é o primeiro a perceber a nossa prece, a perceber esse impulso que nós estamos produzindo. É o primeiro que recebe, embora pode ser que a gente não perceba, né, que Deus é o primeiro a ter esse contato, que Ele já sabe das nossas necessidades. Mas nem por isso a gente deve deixar de orar, porque muitas pessoas às vezes têm esse pensamento: então se Deus sabe de tudo que eu preciso, por que eu vou fazer uma prece? A prece não é para Deus, a prece é para nós mesmos, a gente tem que ter essa consciência. Toda prece que a gente faz, o objetivo não é agradar a Deus, até porque Jesus já nos ensinou que agradar a Deus, vamos lá fazer o bem, vamos ajudar as pessoas, vamos amar o nosso próximo, auxiliar aqueles que a gente pode. Essa é a melhor forma de agradar a Deus, não é ficar fazendo prece. A prece, ela é uma maneira de nós nos conectarmos a Deus, né, e poder receber, vamos dizer assim, os recursos que nos tragam ânimo, que nos tragam força, que nos tragam energias salutares, para que a gente possa ter saúde para, por exemplo, poder enfrentar os nossos problemas. Então, assim, a gente consegue absorver esses recursos mediante os momentos de prece, porque é um momento em que a gente se sintoniza a Deus. Então, a prece é um momento de reflexão, é o encontro com Deus na nossa intimidade, a gente tem que sempre lembrar disso, né? E elas nos fortalecem e nos liga mais firmemente a Deus. Porque ainda como seres imperfeitos, nós temos ainda essa dificuldade de perceber Deus. A prece é uma maneira muito boa de nós sentirmos a presença dele e nos conectarmos verdadeiramente a Deus. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço a atenção, pessoal.